Acolher a mãe é acolher a vida. Eu sou o padre José Vidalvino Fontanella da Silva e hoje quero falar com vocês, fique comigo até o final deste vídeo. Quero falar sobre o nosso relacionamento com a nossa mãe. Vamos junto até o final deste vídeo. Quero começar este vídeo com uma frase de José Roberto Marques. Sou filho, logo existo. É uma afirmação poderosa, onde eu começo a tomar consciência da minha existência, começo a tomar consciência da minha vida. Se eu existo, se eu estou vivo, é porque a minha vida foi me dada. Começo a tomar consciência de que eu não posso me dar a vida. Eu não tenho este poder de me dar a própria vida. Se eu tenho a vida, é porque alguém me deu a vida. Se eu sou filho, é porque eu sou filho de alguém. Se eu tenho a vida, é porque a vida me foi dada. Segundo Beth Hellinger, na sua teoria, As Ordens do Amor, sendo que a primeira é o pertencimento, a segunda é a hierarquia, e a terceira ordem, que é a ordem do dar e receber, e segundo ele, a ordem do dar e receber é como a raiz mais profunda de uma árvore. É a ordem fundamental para ter um bom relacionamento. Nessa troca do dar e receber, nós tomamos consciência da vida. Na nossa vida é tão fundamental saber dar e também é fundamental saber receber. Porque se eu estou vivo, eu começo a tomar consciência é porque alguém me deu a vida. A vida me foi dada. A vida me foi dada pela minha mãe. A minha mãe me deu a vida. E quando eu começo a tomar a consciência da vida, porque na verdade nós recebemos a vida. E quando eu tomo consciência da vida, na verdade eu começo a tomar consciência que a minha vida foi me dada. Porque o grande gesto de amor de nossa mãe é dar a vida. E olha como é interessante isso. A mãe dá a vida. A nossa mãe, ela permite que eu entre nela. A mãe permite que eu entre nela. A mãe dá a permissão para que eu entre e fecunde aquele óvulo. Posso dizer que, afetivamente falando, a mãe me escolheu. A mãe me aceita. A mãe já sabe que era eu. A mãe já sabe que era cada um de vocês, porque ela permite que você entre e fecunde diante de milhões de espermatozoides. A mãe, afetivamente, ela te escolhe, ela te aceita, ela permite que você fecunde aquele óvulo e que você entre e comece a fazer parte da vida dela. Há esta permissão da mãe para que você e eu fecundasse aquele óvulo e que começássemos a fazer parte da vida dela. No fundo, eu fui escolhido por ela. Eu fui aceito pela minha mãe. Porque se eu não tivesse a sua permissão de entrar naquele óvulo, eu não teria nascido. Diante de toda aquela montoeira de espermatozoide, há permissão para que um entre, ou dois,
três, mas há esta permissão. E a mãe, então, permite. É como que eu fosse convidado naquela hora por ela para entrar na vida dela. Como que ela me permitisse, me convidasse naquela hora para que eu começasse a fazer parte dela, da sua vida, da sua história, do seu sentimento, do seu coração. A mãe me convida para fazer parte da sua vida e eu então começo a ter a vida. Porque eu tive a permissão para ser. Olha que coisa fantástica. Eu tive a permissão para ser. Para ser o quê? Filho. For filho, logo existe. Foi permitido pela mãe eu vir à vida. A mãe permitiu que eu vieste à vida e que foi através da sua permissão, do seu sim, para que eu pudesse penetrar e fecundar aquele óvulo, que ela permite e ela começa então a dar a vida. Porque a mãe, ela nos dá a vida. E cabe somente a nós, com um gesto de amor, acolher a vida. A mãe diz simplesmente: filho, pega, é teu, é tua vida. No gesto do dar, a mãe deu. Nós vamos receber, acolher a vida. Toma, é tua vida. E eu somente então tenho este trabalho de quê? De acolher e receber a vida que foi nos dada pela minha mãe, quando ela acolhe, quando ela permite que eu entre. Porque acolher a vida é acolher a mãe. Quando eu acolho a minha vida, eu acolho a mãe. Neste vínculo afetivo entre eu, feto, e a mãe, que gera todo o sentido da nossa vida. A nossa vida ela é gerada neste gesto afetivo entre eu e a mãe. E você sabe, biologicamente falando, que quando um espermatozoide penetra no óvulo e começa a ser gerado a vida, a primeira parte do embrião que é formado é o seu vínculo com a mãe, o umbigo e o cordão umbilical. Neste gesto de dizer, eu e a mãe estamos conectados. A vida minha e a mãe somos uma só. E a mãe então dá. Acolher a mãe afetivamente é acolher afetivamente a minha vida. E quando eu acolho a mãe, eu começo a acolher a minha vida. E neste relacionamento afetivo entre eu e a minha mãe está o real sentido da minha vida. E quando eu consigo compreender isso, a minha vida começa a ter sentido. Por quê? Porque acolher a mãe é acolher a minha vida. Acolher a mãe é acolher a história da minha vida, honrando e respeitando a minha história, a história da minha família, porque se eu tenho uma história, como é bom saber que eu tenho uma história, e como é bom eu saber que a minha história teve um início. E este início foi quando a mãe permitiu que eu penetrasse, fecundasse a sua vida. Ali começa a origem da minha vida, a origem da minha história. A minha origem com a história da minha mãe estão profundamente conectadas, porque a minha mãe deu a origem a mim. E eu começo a fazer parte da história da minha mãe. E como é bom a gente fazer parte.
E como é bom saber que a minha origem é a origem dada pela minha mãe. Ou seja, a minha história é a história da minha mãe. A mãe permite primeiramente que eu entre e comece a fazer parte da sua vida e da sua história. A sua vida e da sua história, eu começo a fazer parte dela. E este vínculo nunca se separa. Este vínculo nunca morre. Porque a minha história é a história da minha família. A minha origem é a história da minha mãe. As nossas histórias se misturam, se conectam profundamente. Então faz sentido na minha vida quando eu conecto profundamente com a história da minha família, a história da minha mãe, a minha origem. Acolher a mãe é acolher a vida. E como é bom quando eu tomo consciência disso para a minha própria vida. E como é bom saber que o começo da minha vida é então acolher a própria vida nos dada pela minha mãe. E quando eu começo a tomar consciência, disso para a minha vida, de acolher a minha história, honrando e respeitando toda a minha vida, a história da minha família, eu começo a curar muitas feridas, traumas do passado. Que história tu estás contando da tua própria história? A história que eu conto da minha vida é a história da minha família. E que história que eu estou falando de mim? A história da vida. E quando eu olho para a história da minha vida, eu começo então a curar toda a minha história. E que a origem da minha história está na origem da minha vida, do vínculo que eu tenho afetivamente com a minha mãe, a ordem do dar e do receber, porque a minha mãe dá a vida e eu acolho a vida. Eu acolho a minha vida quando eu acolho a minha história. Todo momento de dor, sofrimento, alegria e tristeza que até hoje eu vivi, mas eu acolho, porque ela faz parte da minha história, faz parte da minha vida. É a minha vida, é a minha história gerada, nos dada pela minha mãe, no dia que ela permitiu e me convidou para começar a fazer parte dela, da sua história, da sua vida, o dia que ela permitiu para que eu começasse a fazer parte desta família. Sou filho, logo existo. Tenho uma história, origem nos dada pela minha mãe. E é muito importante nós sabermos disso, que nós nunca vamos conseguir pagar ou retribuir a nossa vida nos dada pela nossa mãe. Nós nunca vamos conseguir retribuir com um gesto de gratidão profundo o valor da vida. O valor desta permissão de eu fazer parte, da permissão dela me dar a vida. Nós jamais vamos conseguir retribuir isso. Amados, a mãe é vida, porque ela nos gera a vida, ela nos deu a vida. E é importante a gente saber disso, que o meu sucesso na vida ele está inteiramente ligado com a nossa mãe, porque a mãe é sucesso, é prosperidade e abundância. O meu sucesso na vida está inteiramente ligado à nossa mãe. Por quê? Porque a nossa vida, ela olha para nós da mesma maneira que eu olho para a nossa mãe. A nossa vida nos trata da mesma maneira que eu trato a nossa mãe.
A vida vai me tratar da mesma maneira que eu sempre tratei a minha mãe. Se eu trato a minha mãe bem, com amor, com dedicação, é porque eu acolhi a vida. Agora, se eu trato a minha mãe com desprezo, é porque eu não acolhi a vida, então eu vou tratar a minha vida com desprezo. Porque a vida nossa está inteiramente ligada com a mãe. Talvez você já ouviu aquele ditado popular, que para mim não é tanto um ditado, mas sim uma verdade, principalmente para vocês que namoram, estão namorando. É importante a gente começar a perceber isso, que a maneira que a pessoa que você está conhecendo para ser o seu companheiro ou companheira trata a mãe dela, ela vai começar a te tratar depois. Não é tanto um ditado, para mim é uma verdade. Porque da maneira que eu trato a minha mãe, é da mesma maneira que eu trato a minha vida. E da maneira que eu trato a minha vida, eu trato a minha mãe. E é interessante a gente perceber isso. E quando eu começo a curar as feridas da vida, eu começo a curar as feridas com a minha mãe. Porque a mãe, gente, a mãe é alegria, a mãe é ternura. E nós sabemos que nós só temos alegria quando nós temos ganhos. Nós não temos alegria quando temos pesca. Nós só temos alegria quando nós temos ganho. E olha que quantos ganhos que nós temos com a nossa mãe. Olha quantos ganhos nós temos com a nossa mãe. Desde o maior ganho de todos, a existência, a vida. Se eu tenho vida é porque eu ganhei. Ela foi me dada pela minha mãe. Eu sou filho, logo existe. Se eu existo, é porque a minha vida foi nos dada. E foi nos dada porque minha mãe permitiu que eu fecundasse aquele óvulo e ela me acolheu, ela me aceitou, ela disse, toma, é teu, é a tua vida. O maior ganho de todos, a vida. Ai, o ganho do afeto, o ganho daquele colo, daquele banho, o ganho daquela comida, daquela roupa, daquele afago, daquele colinho gostoso, o ganho do amor, o ganho dos ensinamentos, o ganho de toda a educação, o ganho das vezes que ela passou acordada cuidando de você, pelas vezes do seu sacrifício, alegria. Alegria é ganho. E quantos ganhos, se nós olharmos para a história da nossa mãe, honrando e respeitando tudo aquilo que nós vivemos, passamos, quantos ganhos que nós temos. Se estamos hoje, aqui, neste dia 24 de junho de 2021, é porque nós tivemos ganho a vida. Amor, carinho, afeto, cuidados, compreensão, educação. Quantas alegrias, quantos ganhos, quantos colos, quanto afago, quantos puxão de orelhas, quantas chineladas, quantas cobranças, quantos ganhos. E a mãe é alegria, porque alegria é ter ganho, ganhos e ganhos. Quanto mais ganho eu tenho, mais alegre eu sou. E aí o gesto maior da alegria é o gesto da gratidão. Gratidão por tudo aquilo que a mãe nos fez e continua fazendo por cada um de nós. É importante que cada um de nós saiba e nunca se esqueça disso. A nossa vida está inteiramente vinculada com a mãe. Quando eu curo a mãe, eu curo a vida. E quando eu curo a vida, eu curo o relacionamento com a mãe. Receber a mãe é acolher a vida. E acolher a vida é receber a mãe. É ser grato por tudo aquilo que ela fez. Por isso, amados, valorize este ser de luz, este anjo que está ao teu lado. Valorize, seja grato por cada ensinamento, por cada carinho, por cada
coisa que este ser de luz fez. Aproveite este ser divino que enquanto você tenha, porque é um anjo no qual Deus nos dá para nos proteger, para nos orientar, para cuidar de cada um de nós. Valorizar este ser é valorizar aquilo que nós temos de mais precioso, a vida. E a mãe, eu sempre gosto de afirmar uma afirmação minha, que o amor de mãe é o amor que mais se iguala e se completa ao amor de Deus. E a mãe é este ser de luz, este ser, este anjo que Deus nos dá de presente para nos dar a vida e que ela faz tanto sacrifício por nós. Valorize este ser de luz. Valorize este ser. Valorize este anjo enquanto que você tem. Porque assim você vai estar valorizando aquilo que você tem mais precioso, a tua vida. Hoje eu quero honrar e respeitar a minha mãe. Faz exatamente hoje, dia 24 de junho de 2021, exatamente um ano que eu estive pela última vez com a minha mãe, onde que nós celebramos, comemoramos o seu aniversário ano passado. Ainda comprei um presente para ela. Foi a última vez que nós rimos, conversamos, trocamos palavras, afetos, carinho. Até eu me despedi dela, porque dia 25 eu embarcava para o Pará, para essa experiência missionária. Estive com ela em agosto, mas ela já estava debilitada, já estava muito enferma, quase não conseguia falar, quase não conseguia se expressar. Mas eu me recordo naquele dia, quando eu entro naquela porta, que ela olha para mim e nós ali nos abraçamos muito, com muita ternura e amor. Foi a última vez realmente que eu estive então com ela, foi em agosto. Mas com a pessoa da minha mãe, como a gente sempre a conheceu, com saúde, foi no dia 24, no dia do seu aniversário. E hoje eu quero acolher e honrar tudo aquilo que eu tenho da minha mãe. Honrar tudo aquilo que a parte do José é a parte da minha mãe. Talvez coisas boas, muitas. Talvez coisas não tão boas, também, mas faz parte da minha história. E quero honrar aquilo que eu recebi da mãe, da maternidade, que eu reconheço que é da minha mãe. A vida religiosa, porque penso numa mulher religiosa, penso numa mulher de fé. A minha vida espiritual, a minha vida religiosa, o meu amor a Deus, a minha fé, a minha devoção mariana, o amor ao Santo Terço, a missa, a Eucaristia, a ir à igreja, se ajoelhar para rezar, porque eu vi e aprendi desta mulher. Era uma mulher de fé, uma mulher que rezava, uma mulher que tinha uma espiritualidade, uma força de vontade, um amor, um carinho, um amor a Santa Paulina, no qual hoje também tenho devotamente uma fé a Santa Paulina. A minha religiosidade, a minha espiritualidade, a minha fé que me fortalece a superar todos os obstáculos. E quero honrar aquilo que eu recebi da minha mãe, a minha humanidade, a minha bondade, a minha caridade. Pensa numa mulher humana, pensa numa mulher bondosa, um coração maior do que o mundo, um coração muito grande, um coração que tinha uma caridade enorme. Uma mulher que vivia fazendo caridade. Ela fazia o bem sem olhar a quem. E esta minha humanidade, esta minha bondade, este meu jeito de ser caridoso, eu recebi da minha mãe.
o meu lado, e honro, porque eu sei que eu tenho, o meu lado trabalhador. Não ter preguiça de trabalhar, se dedicar. A mãe era uma mulher trabalhadora. Ela trabalhou sozinha para sustentar 7 filhos, noite e dia, sem incansavelmente. O lado trabalhador, dedicado. Eu honro e acolho desta mulher que me deu a vida e me deu este dom, este carisma de ser trabalhador. Honro e acolho o meu lado da honestidade. A minha mãe era uma mulher honesta. Ela sempre me ensinou, desde criança, que não há diferença entre você roubar 10 centavos e roubar 1 milhão de reais. Para ela, tudo era roubo. E ela sempre ensinava de que roubar é você tirar algo de alguém sem a permissão daquela pessoa. Não importa o que é. Quando eu tiro algo de uma outra pessoa sem a permissão dela, isso é roubo. E ela sempre nos ensinava a não roubar, a ser honesto naquilo que a gente faz, ter caráter. Ela era uma mulher de caráter. Este lado da minha humanidade, da honestidade, eu aprendi com ela. O servir ao outro. Ô mulher que gostava de servir, como ela gostava de se colocar a serviço das pessoas doentes, idosas, de ir lá trabalhar sem receber nada. E hoje eu tenho esta dificuldade de servir os outros, mas eu tenho, na ordem do dar e receber, de receber a gratidão, porque eu aprendi da minha mãe, que a minha mãe sempre servia, e como ela servia, e como ela ia ajudar as pessoas, como ela ia servir, trabalhar para aqueles que estavam doentes, idosos, como ela se colocava a serviço de ajudar a lavar roupa, a casa, cuidar. Ela sempre ajudou, ela sempre serviu o lado serviçal dela. E eu aprendi muito de ver este lado serviçal do servir, esse lado bondoso, este lado caridoso do servir, de fazer o bem sem olhar a quem. Quero honrar e respeitar, e acolho com muita alegria a coragem. Pensa numa mulher guerreira, pensa numa mulher que passou por dificuldades, pensa numa mulher que sofreu na vida para criar 7 filhos, pensa numa mulher que passou por dificuldade, por dor, mas nunca desistiu. A coragem e a esperança de ter dias melhores. Eu acolho e honro este lado corajoso da minha mãe, no qual sempre me motiva a nunca desistir diante das dificuldades, mas sempre tendo a fé, a esperança de que vai melhorar. A coragem de enfrentar as dificuldades da vida, a coragem de superar obstáculos, de não ter medo diante dos problemas. E ela sempre nos ensinou a coragem, a encontrar a força dentro de nós, de ser valente, de ser corajoso, de lutar, de construir, de buscar. Eu honro e acolho este lado corajoso da minha mãe. Acolho um lado que hoje eu honro e acolho com muita alegria, que é a motivação que a mãe sempre teve em ensinar o valor do estudo. Se eu estudei, é porque a minha mãe, do seu jeito de amor e carinhoso, querendo o melhor para mim, o seu filho e para todos os seus filhos, ela sempre incentivava, do jeito dela, do amor de mãe, obrigando, tá? Obrigando, mas era um jeito de amar e de me querer o bem, porque ela conhecia a minha capacidade que talvez eu não conhecia, porque eu nunca gostei de estudar. E quando eu assisti o filme Mão Talentosa, que o filme começa com o autor tirando nota 0, se achando de considerando burro,
E a mãe diz, não, você não nasceu para ser burro, você vai ser o melhor. E a mãe incentiva ele a estudar, a buscar, a vencer. Eu recordo isso da minha mãe, porque hoje eu amo estudar. E como é bom a gente acolher tudo isto que é da nossa mãe, honrando e respeitando a história da nossa história, a origem da nossa vida. Neste dia 24, eu quero honrar e agradecer a esta mulher, acolhendo a vida. Talvez eu aprendi muito tarde, porque uma vez uma pessoa me disse, aproveite a sua mãe enquanto você tem, porque um dia pode ser tarde demais. E como para mim ainda hoje, às segundas-feiras à tarde, é um dia pesado, ainda hoje, porque toda segunda-feira, todas não vou, quase todas as segundas-feiras eu iria na casa dela. Eu entrava naquela porta, ela estava sentada lá na cadeirinha, no cantinho dela, fumando. Eu sempre brincava com ela, fumando, né, dona Cissa? Ela, cuidar da tua vida, da minha cuido eu, sempre carinhosamente. E ela ia prestativamente lá buscar as suas ervas, cidreira, cana de cheiro, para fazer um chá para mim e sempre dá. Ela sempre tinha umas bolachinhas, uns docinhos para mim. E ela sempre guardava aquilo que era meu. Honro e acolho a vida. Honro e acolho e gratidão a você, minha mãe. Hoje a senhora completaria mais um ano de vida aqui na Terra. Mas para nós esta data vai ser lembrada eternamente, no dia da gratidão. No dia que Papai do Céu, junto com a nossa avó, sua mãe, permitiu que você viesse à vida, gerando assim a tua vida para que gerasse a vida, a minha e dos meus seres irmãos, para que nós pudéssemos hoje honrar e respeitar a nossa história, honrando e respeitando toda a tua luta, todo o teu trabalho, honrando e respeitando tudo aquilo que você fez e nos ensinou. Honrar e respeitar. Eu sei que diante do céu, junto com a avó Diamantina, com o vô Vidalvino e com todos os meus tios, seus irmãos, hoje o céu também está em festa. E a nós, aqui na terra, só resta dizer uma única palavra: gratidão por você existir, gratidão por você me dar a vida, gratidão pelo dom máximo da vida. Honro e acolho. Sou filho, logo existo. E digo, e termino, minha mãe, eu tenho orgulho de ser seu filho. Eu tenho orgulho de dizer para todos que você é minha mãe. Honro e te amo eternamente. E a você, amados filhos que têm a sua mãe, honre e respeite este ser de luz na tua vida, enquanto você tem. Deus abençoe a cada um de vocês. E lembre sempre, e nunca se esqueça disso, se eu tenho a vida, é porque a vida foi me dada. E foi dada por quem? Pela minha mãe, que permitiu que eu entrasse nela e começasse a fazer parte da sua vida e da sua história. Sou filho, logo existo. Gratidão a todos vocês.